Aprendendo a jogar rugby com Martoni. Hoje é dia de falar sobre a terceira linha no rugby, fundamental para a intensidade da equipe, os camisas 6, 7 e 8. Posições parecidas, mas diferentes no conteúdo, na forma de proceder, na forma de jogar, na forma de atuar, mas fundamentais para a intensidade e para a recuperação de posses de bola fundamentais num jogo de rugby. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu nome é Martoni e antes de mais nada agradecer o carinho das mensagens, dos compartilhamentos, dos likes que sempre ajuda bastante, assine o canal, acione o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado, ok? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da mensagem e vamos que vamos construindo o nosso rugby aqui no Brasil e falando do rugby do Brasil e também do mundo. Bom, nessa playlist aqui que eu criei já faz um tempo, que é Aprendendo a Jogar Rugby com Martoni, faltava ainda falar sobre a terceira linha. Todas as outras posições eu já tinha passado e eu deixei no momento que teria um pouco de mais tempo, porque de fato a terceira linha requer bastante estudo, são posições diferentes, embora muito próximas, ali camisa 6 e 7, o oitavo tem um trabalho totalmente diferente, até porque ele faz parte daquelas posições que não tem um parceiro do lado. Você lembra, né? Pilares nós temos 2, segundas linhas nós temos 2, asas nós temos 2, centros temos 2, pontas temos 2. O que forma a espinha dorsal da equipe de rugby são as posições ímpares em termos de dupla. O camisa 2 só tem um hooker, só tem um oitavo, é aí que eu entro, que eu vou falar hoje. Só tem o camisa 9 scrum half, só tem o camisa 10 o abertura e só tem o camisa 15 fullback. Esses 5 jogadores em teoria formam a espinha dorsal de uma grande equipe de rugby, tá? Então por conta disso já tinha passado todas e hoje faltava falar fundamentalmente da terceira linha, especialmente do oitavo, mas muito também sobre o asa fechado, o camisa 6 e sobre o asa aberto, o camisa 7. Então vamos lá, vamos começar mostrando o posicionamento e o porquê do nome dessas posições, ok? Bom, vamos começar falando dos asas, os camisas 6 e 7. Teoricamente, quando o rugby surgiu, quando foram criadas as posições, quando foram organizados os sistemas de jogo, se falava que o camisa 6, ainda se utiliza essa nomenclatura, mas hoje em dia a função mudou um pouco. Mas vamos lá na origem, nos primórdios. O camisa 6 é o asa fechado, ou blindside wing. O que é isso? É o jogador que empurra no scrum com o ombro direito, tá? E por que ele é considerado o asa fechado? Porque ele está sempre perto, teoricamente, da linha lateral, e quando tem um scrum, e o oitavo adversário, o scrum half, sai pelo lado dele. Então ele é um jogador de muito combate de curta distância. Ali no início ele trabalha esse lado fechado do campo, organiza bastante o sistema defensivo e a primeira linha de combate pós-scrum, ok? Quando você vai para o camisa 7 é o asa aberto, o open side flanker, ou open side wing, forward, como é tratado na Inglaterra, é aquele asa que sai numa formação scrum, ele tem o campo inteiro para cobrir, ou seja na defesa, seja no ataque, quando você olha o time, toda a linha adversária, vamos pegar um exemplo do ataque adversário, vai estar formada no ombro direito dele. Ele empurra com o ombro esquerdo e tem o campo todo direito em aberto para ele correr para fazer o sistema de defesa, ok? E o camisa 8 ele é uma fusão entre os dois. Ele é o segundo a chegar numa formação de defesa do lado cego, primeiro o asa, camisa 6 numa posição de scrum, na sequência ele vai para o combate e do lado do open side flanker, do lado do asa aberto, ele faz a mesma função, primeiro chega o 7 e na sequência normalmente chega o oitavo. O oitavo é um pouco diferente ainda em cobrir posições, ou seja, ele é um jogador, por conta de pertencer àquela espinha dorsal dos jogadores mais líderes, mais capacitados, inclusive tecnicamente, e de visão de jogo, ele também faz uma função de cobertura. Às vezes um centro entra numa jogada, ele vai lá cobrir o centro, às vezes o fullback entra, ele vai lá atrás cobrir o fullback, enfim. Ele é um jogador que tem um pouco mais de liberdade no campo para poder flutuar e cobrir posições eventualmente quando ele perceba que há uma fragilidade. Assim como o hooker
também faz esse papel de uma forma mais discreta, até porque numa formação partindo sempre do scrum, obviamente, né? O hooker é um dos últimos a sair. O oitavo é o primeiro ou normalmente o segundo a sair. Ok? No ataque, principalmente, ele é o primeiro, porque a bola vai para ele e ele imediatamente sai. Além disso, ele tem um trabalho fundamental, o seu scrum, e empurra para frente, fazer como se fosse um terceiro, segunda linha. Os dois asas na formação scrum também exercem um papel bastante importante no scrum fixo. Eles empurram o pilar, cada um do seu lado, para dentro, não deixando o pilar abrir, porque é uma tendência do pilar, quando a pressão adversária vem forte, de ele abrir para o lado que ele pode escapulir. Então aí o asa empurra ele para dentro de novo, comprimindo o pilar e fazendo ele empurrar para frente. Então é muita força ali na base. Por isso que o trabalho de scrum, no scrum fixo, o scrum down, é um trabalho hiper coletivo, por isso que você tem o código para introduzir a bola, o tempo de empurrar, o push, tudo em uníssono, porque faz parte aí de um processo de ganho de marca, ganho de posse de bola e de push para cima do adversário, ok? No lateral também eles podem diferir, você tem que tomar muito cuidado que um dos teus terceiras linhas tem que ser bem alto. Exemplo claro, Peter Steff do Toit, da África do Sul, ou muitas vezes o Tadhg Beirne, da Irlanda, para citar só esses dois exemplos para não alongar muito. Então, normalmente, um dos jogadores tem que ser bem alto para poder fazer bons laterais, embora você tenha um problema aí. Quando o lateral é do adversário, via de regra, o ideal é que os segundas linhas sejam da sua equipe, façam a oposição à posse de bola, e os elevadores, via de regra, que sejam os dois pilares e um dos asas, ou o oitavo, e você deixa um asa livre, tá? Por que isso? Para você poder fazer pressão na linha adversária que vai colocar a bola em andamento. Então, se você coloca os três na formação lateral, você perde velocidade e intensidade, que é o trabalho da terceira linha. Então, a partir do scrum é uma situação, a partir do lateral é outra situação. Mesmo o asa fechado, normalmente ele ficar ali como talvez como pulador ou até mesmo como um elevador na formação lateral, é factível. Mas o asa, camisa 7, você tem que deixar solto. De preferência como último homem na formação, porque ele é mais próximo ali da abertura quando a bola é do adversário, compreendeu? Ele sai dali da formação lateral, um lateral de tapinha rápido, que é positivo por esse lado, mas é negativo pelo sistema defensivo do adversário, porque se ele coloca um 7 ali, no final do lateral, esse lateral migra imediatamente no canal 1 para cima da abertura, liberando a abertura dele para ir no primeiro centro. Compreendeu como funciona e como a mobilidade dos asas no jogo parado é muito interessante, além do início e reinício de jogo, onde eles têm a função lá de cobrir, primeiro você forma com as primeiras linhas ou com parelhas ali, uma primeira linha com segunda linha, outra primeira linha com outra segunda linha, e lá atrás você tem o mais alto, tipo pegar a África do Sul, Peter Steff do Toit, para ir na bola alta de chute de reinício, e provavelmente um asa ali para fazer a dele, ou até o hooker, no caso da África do Sul, Malcolm Marx. Mas, via de regra, são os três totens que você tem, os três caras que podem pular nesse reinício de jogo, e um deles é o terceira linha. Normalmente, por isso que é o mais alto, é o asa fechado, porque ele tem menos mobilidade, você deixa sempre o camisa 7 liberado. Exemplo claro disso é o Ardie Savea, dos All Blacks, um jogador brilhante nesse sentido, porque ele está sempre descolado e sempre pronto para agredir ou recuperar a posse de bola do adversário, ou ele iniciar um ataque, ok? Bom, posto isso, basicamente nos primórdios do rugby, até hoje se utiliza como um padrão a ser seguido, os asas sempre correm para as bandeiras. No ataque, se você está do lado esquerdo do campo, você corre para a bandeira direita do teu time em ataque, ou seja, olha o campo de frente, você está aqui do lado esquerdo, ok? Teu time sai jogando para a sua direita, você vai correr em direção à bandeira, porque em algum momento vai ter uma quebra, a bola vai no ponta, você chega junto com o ponta. Isso o asa aberto, o camisa 7, o open side. O asa fechado, ele faz o trabalho de ir para a bandeira, mas por trás do oitavo. Então você tem o 7 indo na bandeira, o oitavo depois dele e depois na sequência o camisa 6. Lembrando
que qualquer breakdown, qualquer quebra de jogada, qualquer duelo que tenha do teu centro, por exemplo, o primeiro a chegar tem que ser o teu asa para proteger, e quando você está defendendo, para tentar fazer o jackal, ou recuperar a posse de bola, ou fazer a pescaria, como a gente fala aqui no Brasil. Por isso que a camisa 7 tem um trabalho hercúleo, de muita velocidade. Eu costumo chamar a terceira linha como os cachorros do time, o pulmão da equipe. Onde está a bola, esses caras estão juntos. A intensidade está aí, a leitura do jogo é primordial, preponderante, porque além de ele fazer um trabalho espelhado no asa adversário, quando a bola é do adversário, ele também tem que estar onde está a jogada, onde está a bola. Via de regra, teve um breakdown em ataque ou em defesa, o primeiro a chegar é o asa, o segundo a chegar é o oitavo. É por aí que o jogo vira. E quando você recupera a posse de bola, com o asa, normalmente o oitavo está chegando, o scrum half tira a bola para esse oitavo, e esse oitavo inicia o contra-ataque. Ele é muito bom e deve ser muito bom nesse jogo perto dos forwards, no trabalho de drive, de avanço. Tá? Então, a terceira linha tem que jogar de forma muito uníssona, o jogo inteiro, o tempo inteiro com muita intensidade, não dando espaço, não dando fôlego, não dando margem de campo para o adversário jogar. Significa o quê? Imagina que o abertura do adversário pega a bola. Ele vê a marcação subindo da linha, mas ele sente a presença do scrum half e principalmente do asa open side para cima dele. E ele não tem muito tempo para definir. E se ele tentar bater o pé, além disso, chega o oitavo também. Ou seja, você tem que encaixotar esses jogadores, e quando ele abre a bola para o camisa 12, para o camisa 13, todo mundo da linha migra para a marcação e o asa também. Ou seja, ele não tem espaço nenhum. Então, o trabalho de não ter espaço, via de regra, faz parte da terceira linha. Ou seja, quando você pega a bola e olha, além da marcação normal que já tem, a habitual do teu confrontador direto, que é da linha contra a linha, você tem a terceira linha vindo, chegando, você sabe que não vai ter espaço. É aí que a pressão e a intensidade que a gente fala no rugby. Tá? Porque se você toma um tackle e a terceira linha vem e pesca a bola, seu time perde a posse de bola e pode sofrer contra-ataques. Então, pressão defensiva extrema, com velocidade, com potência, com habilidade, com destreza para jogar. E quando tem a posse de bola no ataque, muito apoio. O tempo inteiro o jogador que tem a posse de bola tem que sentir que do lado dele tem uma terceira linha dele para acompanhar e para ajudar em qualquer momento de duelo, qualquer momento de jogada isolada, de drible, essas coisas todas. Esse é o trabalho dos camisas 6 e 7. No rugby de hoje, muitos fazem diversas funções. Então, muitas seleções e mesmo clubes ainda utilizam o camisa 6 e 7, cada um nas suas funções específicas. Você pega um exemplo claro, é o François Cros, um jogador que realmente, dificilmente ele muda na posição, via de regra, ele joga ali mais na base, é um jogador extremamente eficaz, ele trava qualquer tipo de ataque, ele é o primeiro a chegar nas jogadas. Atualmente a França tem usado o Giroud como camisa 7, porque exatamente o François Cros é um especializado, ele joga em qualquer uma, ok? Nesse nível você tem que jogar nas três posições, mas a posição que ele sente mais confortável de fato e rende mais é ali no lado cego. Mas você tem diversos jogadores, não vou nem citar nomes aqui de jogadores históricos, porque tem muito. Eu gosto muito do Fraser McWright e do Carlos Tizano, por exemplo, da Austrália, Wallace Tite dos All Blacks, Ardie Savea dos All Blacks, Josh Van der Vliet da Irlanda, o Ben Earl, muitas vezes o Tom Curry. Enfim, tem um monte de gente boa aí, se a gente for falar, Rory Darge, atualmente na Escócia, anterior a ele, Hamish Watson. Enfim, tem muita gente boa mesmo na terceira linha aí, que é o fundamental e diferencial para as equipes de ponta. Você ter terceira linha, como por exemplo a Argentina com Gonçalves, com Matera, jogadores espetaculares, que ali no momento agudo do jogo, eles encontram soluções, recuperam posse de bola e muitas vezes fazem defesas que ali parecia que estava tudo perdido, e o terceira linha consegue ajudar a proteger o sistema defensivo também. Bom, então, camisa 6, camisa 7 é isso. Pegou, né? Muita velocidade, muita intensidade. Um deles acima de 1,95 m é importante no rugby, digo, profissional atual, né? O outro pode ter mínimo 1,85 m. Não que você não possa ter, obviamente, o jogador mais baixo para a função. Hordard é um exemplo claro. Acontece que você tem uma questão de lateral importante, né? Para mim, até
uma dos problemas que o Scott Robertson, ex-treinador dos All Blacks, enfrentou foi esse. Quando ele coloca o Wallace Sittich e Ardie Savea na terceira linha, ele perde um pouco de altura no lateral. E aí, em jogos importantes como a África do Sul, ele sabia que ele teria problemas extremos ali, ele não conseguiu resolver essa parada. Mas enfim, né? Estou te dizendo isso como base, não é... Como sempre eu digo, você tem fullback, por exemplo, de 1,90 m, como o Fred Stewart da Inglaterra, mas você também tem fullback baixíssimo. O Cheslin Kolbe muitas vezes jogou de fullback na África do Sul, Willie Derbout, e são extraordinários, quer dizer, assim... Você tem um padrão, isso não significa que você não pode ter exceções. É só questão de você organizar essas exceções de forma que você não perca em outra situação. Por exemplo, como eu disse há pouco, questão de lateral. Tá? Então, basicamente é isso. Um oitavo de 1,90 m, 1,85 m, 1,95 m. Um terceira linha de 1,95 m, até 2 metros, como é o Peter Steph du Toit, o Tadhg Beirne, que são fundamentais porque eles conseguem trabalhar com velocidade, com intensidade e ter aquele tamanhão todo oriundo de segunda linha, né? Courtney Lawes anteriormente fazia isso também na Inglaterra, enfim. Jogadores excepcionais, né, que fazem funções. Charles Olivon, que também tem todas as características para o segunda, para o terceira linha. Cameron Walk, tem vários, tá? Então assim, você aqui no time do Brasil, se você não tem essa altura toda, prioriza aí o impacto, a velocidade, a ganância pela posse de bola, o buscar essa bola incessantemente, um preparo físico absurdo, perna forte para correr o jogo inteiro. São os super atletas do rugby. Tá, todo mundo no rugby tem um poderio de preparação física e de poder físico imenso, né? Obviamente. Mas o terceira linha mais que todos. Ou seja, por isso que eu digo, é o cachorro da equipe. Onde está o osso, que é a bola, os caras estão. É pulmão da equipe mesmo o jogo inteiro, por isso que tem trocas na terceira linha constantes durante o jogo, porque você precisa manter o ritmo, o Scanner Ralph vai tentar manter o ritmo, ele só mantém o ritmo e aí ele entra como consequência o camisa 9, porque ele precisa dos 6, 7 e 8 atuando o tempo inteiro ali naquela pressão para recuperar e manter posse de bola, ok? Agora eu vou falar um pouquinho do oitavo. Como eu disse anteriormente, o perfil dele é de um asa perfeito, mas também com condição de liderar o pack de forwards. Via de regra, o oitavo acaba liderando porque ele é o último jogador na formação fixa. Normalmente o lateral, ele é o penúltimo ou o último quando ele não pula. Enfim, ele tem múltiplas funções no jogo aberto. Ele é um jogador que deve ter uma potência na base muito sólida, ou seja, aquele jogador que faz para fazer o drive forte, para fazer o duelo na pancada mesmo, para levar o adversário para trás. Além disso, como eu disse, ele faz coberturas, ele procura estar no jogo onde o time necessita. A gente e tem ainda exemplos claríssimos de ótimos oitavos, como o Ben Earl da Inglaterra, anteriormente com o Duane Vermeulen da África do Sul, fazia um trabalho excepcional. Enfim, estou falando de alguns oitavos, mas ao longo da história a gente tem brilhantes jogadores com a camisa 8, que muitas vezes faziam o diferencial da equipe. Tá? Então é fundamental esse trabalho do oitavo. Além de todo o trabalho da terceira linha, ele é um jogador também que procura primeiro orientar os jogadores na medida do possível e depois cobrir onde existe problema, existe temporariamente uma ausência de algum jogador, por qualquer que seja a situação, e ele está lá para preencher o espaço, para não criar oportunidade para o adversário e ao mesmo tempo reorganizar muito rapidamente a equipe. Ao longo da história a gente tem muita gente boa na terceira linha, camisa 6, 7 e 8. Eu vou citar alguns, tá? Mas você pode incluir na lista quem você admira e vai estar certo provavelmente dessas grandes seleções, tá? Só para a gente ter uma ideia de jogadores e como alguns deles se tornaram líderes, inclusive capitães das suas equipes, como por exemplo Michael Leach do Japão, em terceira linha, grande Sia Colise dos Springboks, capitão bicampeão mundial, Jerry Collins, o lendário Jerry Collins, Ardie Savea, Peter Steph du Toit, Jeremy Kane, David Pocock, australiano, Schalk Burger, sul-africano, Thierry Zoutois, jogador da França, capitão também da equipe, um líder nato, um jogador fora de série, liderava assim como os outros, pelo exemplo, falava pouco, mas jogava muito. Ron Smith, quem lembra? Neil Beck, nossa, que maravilha. Sean O'Brien, George Smith, Sam Warburton,
François Pienaar, olha, Jean-Pierre Rivet, Richard Hill, tô lembrando de alguns nomes assim, Michael Jones, Iceman, Rich McCall, Kieran Reed, enfim, né? É tanto nome bom que até, repito, até injustiça deixar alguém de fora. Atualmente você tem Rory Dardi, você tem o Fraser McWright, você tem Cannone, por exemplo, na Itália, você tem Ben Earl na Inglaterra, você tem Tom Curry, você tem Pablo Matera, Juan Martín Gonçalves pelos lados da Argentina, entre outros. É muita gente boa. Jogadores talentosos, jogadores que podem, como o Giroud, atualmente da França, que pode jogar de centro, pode jogar de asa, que é a função dele. O primeiro jogador híbrido da história moderna do rugby, Esterhuizen, que joga tanto de camisa 12 de primeiro ou de segundo centro, camisa 13, também joga de camisa 7 ou camisa 6, enfim, né? São jogadores de muita potência física, de muito talento individual, obstinados em ganhar qualquer tipo de duelo, qualquer tipo de jogada. São jogadores que fazem o rugby ser diferente, fazem o dinamismo no rugby, a meu ver. Não fosse a terceira linha, o rugby seria muito mais travado e muito mais um jogo de base. Por conta dos camisas 6, 7 e 8, tornou-se um jogo extremamente dinâmico, extremamente veloz, com muito impacto, com muita disputa de posse de bola. Enfim, é uma posição muito nobre do rugby, os camisas 6, 7 e 8 que compõem a terceira linha. Bom, finalizando, né? Acho que é isso, aprendendo a jogar rugby com o Martoni. Faltava a terceira linha, acho que agora está completa para você. Qualquer dúvida, só perguntar, põe sua opinião. Pergunta mesmo se você tem alguma dúvida, que eu converso com jogadores e jogadoras do Brasil inteiro, com muitos treinadores do conselho, ajudo na medida da minha capacidade de conhecimento para poder a gente fazer o esporte crescer no Brasil, tornar-se cada dia mais realidade e cada dia mais competitivo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência e dá aquele like agora que sempre ajuda. Valeu, até a próxima!